Uma planta com desenvolvimento radicular de aproximadamente 1 metro. Se eu perder 1 a 2 centímetros de camada de água por dia, 10 dias de veranico, eu estou com esse aqui, não é? Camada... Cuidado aí dentro. Se pode afastar, você vai estragar o negócio. Do levinho. Se a gente perder aqui 1 a 2 centímetros de camada de água por dia, nós estamos falando aí em 10 dias, coisa de 20 centímetros de camada. Olha a quantidade de raiz que eu ainda tenho absorvendo água depois desse veranico. Eu tenho a capacidade de suprimento hídrico da planta com o sistema radicular da subsuperfície. Agora, olha o que acontece se você fez a aplicação de adubação na camada superficial. Avanço. Já era. Com certeza a desnutrição da planta vai ser muito mais impactante do que você ter feito a adubação na linha de plantio. Então, mesmo aquele cara que tem 3 vezes a demanda da planta, tem 30 mg de fósforo no solo, ainda continuo sugerindo para ele que a adubação dele feita na linha de plantio, para ele vai ser mais eficiente do que a adubação superficial. Vamos continuar aqui o seguinte: esse solo é um solo de estrutura granular. Qualquer pedaço dele que você arrancar e fizer uma compressão, ele vai se desmanchar em formato arredondado. Então isso diz que a gente tem uma estrutura granular. Esse solo ele tem, em média, uma porosidade de aproximadamente 50% do volume de solo. Então, em 1 metro cúbico de solo aqui, eu tenho meio metro cúbico de volume de vazio. E desse meio metro cúbico, 50% desse solo, aproximadamente 12, 14, 15% desse volume é microporosidade. A água do solo, toda a chuva que infiltrou pela macroporosidade e fica retido na microporosidade para atender a demanda da planta, é a água que ficou retida nesses 15% de volume de solo. Então, a porosidade do solo é importante para a infiltração inicial e a retenção da água que vai atender essa planta até a próxima chuva. Então, se eu tenho um solo compactado, a porosidade do solo diminuiu, a infiltração diminuiu, a retenção de água diminuiu, a oferta de água para esperar até a próxima chuva também vai diminuir. A resistência mecânica da planta no desenvolvimento do sistema radicular é aumentada. Automaticamente, eu tenho um impacto nessa planta de custo energético alto, deixando de acumular para a produtividade e gastando para a sobrevivência. Então, eu preciso fazer isso. Bom, para fazer isso aqui, eu tenho que entrar com 8 toneladas de calcário, eu tenho que entrar com 4 toneladas de gesso. Não, isso não é verdade. Não é assim que a coisa funciona. Vocês não ouviram o Bruno falando que usou aqui 4 toneladas de gesso no primeiro ano e 4 toneladas de gesso no segundo ano. Eu usou um intervalo menor. E esse menor que eu estou falando está sempre inferior a 2 toneladas de gesso por hectare. E é preferível que você faça 2 toneladas de gesso por hectare no primeiro ano, 2 no segundo ou 2 no terceiro, do que fazer uma dose maior no primeiro ano. A dose de calcário inicial, ela tem que ser suficiente para a incorporação da camada desejada. Nos anos subsequentes, a dose de calcário não é para construir esse perfil por inteiro. Vai ser para atender a demanda da planta. O excedente da demanda da planta vai repondo o que foi tirado desse solo. E parte do que está aqui na camada de cima, ao longo do tempo, vai descendo no perfil do solo. Essa planta só está desenvolvendo lá embaixo porque eu tenho oferta de nutrientes. Esse nutriente já estava aqui e parte de um pouquinho do que desceu. Então eu não quero que desça grande quantidade de nutrientes da camada de cima para a subcamada. Porque se descer grande quantidade, eu tenho que reconstruir toda a fertilidade na camada de cima. E também eu não quero 100% do meu sistema radicular a 3 metros de profundidade. Se ela me crescer 1 metro de profundidade e o meu sistema radicular ocupar algo em torno de 40 centímetros, posso garantir a vocês que veranico de 15 dias, 20 dias não vai afetar significativamente a produtividade. Porque ela tem exploração na subcamada. Então eu não preciso me preocupar com 2 metros de profundidade. Eu tenho que me preocupar com os primeiros 40 centímetros de profundidade e depois descer mais um pouquinho. Mas nós estamos tendo dificuldade com as pessoas em fazer os primeiros 20. Então, se você fizer a dose de calcário adequada para 20 centímetros e obstruir, tirar a obstrução do solo, deixar o sistema radicular desenvolver, nós já temos aumento significativo de produtividade.
Então, a dose de calcário aqui em cima ela é importante. E aí nós temos um problema acontecendo no cerrado nosso. O cara está jogando, eu não consigo fazer perfil de solo no primeiro ano, perfeito. Mas eu consigo corrigir a camada de 0 a 20, beleza. Aí ele empolga e joga uma dose de calcário maior. Quando ele empolga e joga uma dose de calcário maior, a produção de carga negativa aqui aumenta tanto que a dispersão das partículas aumenta e a compactação vai aumentar. Então a dose de calcário errada aqui na camada de 0 a 20 promove uma compactação. E aí olha o que acontece. Essa camada ela tem um certo revolvimento, mas no topo aqui, no fundo aqui, aos 20 centímetros, aonde a densidade do solo, a compactação começa a aumentar, eu tenho um selamento superficial aqui. Então o nutriente que desceu dali, não foi retido na CTC do solo ali, acumulou mais ou menos nessa faixa aqui. E acumulando nessa faixa aqui, eu tenho uma grande quantidade de elementos de carga positiva ou negativa. Mas na maioria dos casos é carga positiva, que é cálcio e magnésio. Também vou promover uma dispersão química e uma compactação adicional nessa camada. Então minha planta desenvolve essa camada aqui. Antes ela não desenvolvia abaixo de 20 porque eu tinha alumínio. Agora ela não desenvolve abaixo de 20 porque ela tem uma camada compactada. Aqui tem uma oferta nutriente alta, mas tem uma camada compactada aqui. Então o impedimento mecânico está fazendo. E aí o cara vem, escutou alguém falando sobre descompactação, ele vem aqui e passa no subsolador. Aí aumenta 4, 5, 6, 7 sacas de soja no primeiro ano. Por quê? Porque ele desobstruiu esse negócio. Aí a raiz cresceu até aqui esse ano, no segundo ano cresceu até aqui, no terceiro cresceu até aqui, e assim sucessivamente. Foram as fotos que vocês viram, o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto ano. À medida que aumentou o tempo, porque essa raiz do ano passado cresceu até aqui, no próximo ano essa aproveitou o canalico, desceu até aqui, e assim sucessivamente. Então esse sistema radicular, que está aqui a 2 metros de profundidade, ele não estava aqui no primeiro ano. Ele foi aproveitando a carona de cada ano para aprofundar o sistema radicular. Então você não precisa fazer isso, se preocupar com uma dose cavalar de calcário, uma dose cavalar de gesso, uma subsolagem a 60, 80 centímetros de profundidade, porque o sistema radicular ele vai se ajustar àquele ambiente e vai desenvolver ao longo do tempo. A tua produtividade está condicionada naquele primeiro ano, nessa camada de 0 até 30, 40 centímetros de profundidade. Então preocupe primeiro com essa camada, depois a planta por si só vai fazendo o restante do serviço. Ok? E é muito mais barato fazer assim. Ok? Pergunta? Pessoal, um outro detalhe que quem estava aqui fazendo o perfil percebeu é que a nodulação estava acontecendo até 50, 60 centímetros, 70 centímetros de profundidade. Então tinha presença de nódulo a 70 centímetros de profundidade. Então estava tendo fixação biológica de nitrogênio em alta profundidade. Se eu tenho fixação biológica de nitrogênio em alta profundidade, eu tenho maior suprimento de nitrogênio para a cultura. E que se vocês observarem, a planta que nós estamos vendo aí, agora é que ela começou a lorar o bacheiro. E se eu tivesse feito a aplicação nitrogenada 15 dias atrás, esse bacheiro ainda estava mais verde do que está hoje. Só que eu sabia que precisava, mas não poderia fazer. Se eu fizesse, ela deitava mais do que vocês estão percebendo hoje. Ok? Com relação à adubação nitrogenada, é obrigatório fazer uma ou duas aplicações após o fala em fazer mais aérea. Vamos lá. A fixação biológica de nitrogênio ela começa 21 dias, em média. Então, até 21 dias a planta vai nutrir da onde? Do cotilete ou do solo. Correto? Se eu tiver uma palhada produzida em grande volume, eu tenho um início de uma decomposição. Essa decomposição inicialmente vai ter uma imobilização alta. Se eu tenho imobilização alta, o que vai acontecer com a soja? Ela vai ficar amarela. Então é normal ver uma soja amarelada, uma clorose, numa área que teve palhada, que tem palhada, no desenvolvimento inicial. Por quê? A soja está competindo com a imobilização do micro-organismo, a decomposição da palhada. Então o que eu tenho que fazer para equilibrar esse negócio? Eu tenho que entrar com um adubo de base que tem nitrogênio. E quanto é a dose de nitrogênio? Essa dose é aproximadamente 20 quilos. Esse nitrogênio é para quem? É uma conta-gota para a soja, o restante dele é para o micro-organismo que está ativando a decomposição da palhada. Onde é que esse negócio vai me pagar no final? Lá no final, depois de 50 dias, 55, 60 dias, a palhada degradou grande parte dela. Esse nitrogênio que eu coloquei aqui, ele foi
usado pela palhada, pelo micro-organismo da decomposição, e vai me liberar ele de volta lá no ciclo da soja. Quando a fixação biológica começa a cair depois de 50 dias, a mineralização da palhada começa a aumentar e o suprimento de nitrogênio começa a atender. Perfeito isso. Só que isso não atende sequenciado cada estágio fenológico da cultura. Não tem a oferta sequenciada. E quando eu faço uma aplicação nitrogenada via foliar, a eficiência da adubação nitrogenada é muito alta. Estamos falando de 10, 12 vezes mais eficiente de colocar 1 kg de ureia no solo, 1 kg de ureia diluído via foliar, é 10 a 12 vezes mais eficiente via foliar do que via solo. Então o que eu faço? Eu entro em estágios fenológicos da cultura, a soja deu sinal, eu entro com a aplicação. Deu sinal, eu entro com a aplicação. E obrigatoriamente eu entro próximo do R1, no R3 e no R5, obrigatoriamente. Ok? Mudar a turma, hein, professor? Vai mudar a turma? Boa pergunta. Depende do trabalho que ela for te dar para usar, vai ter que fazer reposição, mas o benefício em desenvolvimento inicial, e aí